Olá, bom dia. Eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica. Nessa terça-feira, desculpa, dias 4 de agosto, nosso convidado é o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Nós vamos falar sobre vocação e intercessão dos santos. Hoje a gente celebra o dia de São João Maria Vianney e também o Dia dos Padres. Eu vou adicionar o Cardeal, ele já está aqui na nossa live, para a gente começar esse bate-papo. Olá, Cardeal, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia Camila, bom dia a todos que estão unidos a nós nesse momento. Graças a Deus, hoje melhor ainda, porque é o dia do Padre. Então, eu me uno aqui a todos os padres e quero expressar desde já os cumprimentos, as felicitações, o agradecimento e as orações, que não são apenas do arcebispo de São Salvador da Bahia, mas certamente de muita gente que reza, que apoia, que agradece os nossos padres nesse tempo. Eu também parabenizo o senhor pelo sacerdócio e por toda essa vocação, por aceitar, né, esse sim, esse chamado que vem de Deus. Muito obrigada. Obrigado. Bom, Cardeal, minha primeira pergunta para o senhor é como e quando que o senhor descobre a sua vocação? Como é que foi esse chamado do senhor em sua vida? Bem, eu tive a graça de nascer numa família de vivência católica, portanto, creio que eu posso encontrar na minha família a primeira ajuda para a minha vocação, isto é, na minha casa eu comecei a viver minha vocação, numa família que tinha vivência religiosa, mas posso garantir que isso não era suficiente não para eu fazer minha opção vocacional pelo sacerdócio. Foi a comunidade, minha participação na comunidade é que me levou, de fato, a ter maior clareza sobre a minha vocação. Eu digo isso porque hoje também a família continua a ser muito importante para a descoberta e vivência da vocação. Mas se não tiver uma participação da igreja, uma participação na comunidade, não se pode ser padre, nem religiosa, pessoa consagrada, nem fiel leigo e leiga, porque o próprio leigo e leiga tem a vocação, tem a sua vocação na comunidade, com a comunidade, é claro, na sociedade, mas vivendo a vida em comunidade. Então, eu ressalto aqui na minha história vocacional a ajuda que recebi dos meus pais, de modo especial da minha mãe, que era muito religiosa, os dois são falecidos, estão certamente no céu, pelo bem imenso que fizeram para mim, para tanta gente, mas eu tive essa ajuda muito grande da minha família e depois da comunidade, o padre da paróquia onde eu estava, catequista, minha catequista ajudou muito, e outras pessoas ali que tinham sua vivência religiosa. Então, tive minha primeira etapa de vida na zona rural, eu nasci na zona rural, nasci na fazenda, depois que eu vim para a cidade, depois eu fui para a cidade, e na cidade, naturalmente, eu pude participar um pouco mais da igreja, já como coroinha me ajudou bastante, e depois de coroinha, passei ainda por vários outros movimentos de igreja para entrar no seminário. Para entrar no seminário, já tinha 18 anos de idade. Naquela época não era comum, o mais comum era entrar bem novo. É, mas eu já tive essa graça de ter vivido um pouco mais na igreja local para depois entrar no seminário e daí Deus foi fazendo a sua história comigo, né? Essa é a história que ele vai construindo com cada vocacionado, me conduzindo por onde eu nem esperava, até chegar agora aqui a São Salvador da Bahia, que é parte da minha história de vida, de vocação. O senhor falou do papel da família. Ao longo do mês, a gente também celebra outras vocações. Uma delas é a família. Como é que o senhor se sente diante do papel de ser também pai de uma arquidiocese nesse momento, no caso Salvador, mas o senhor já esteve em outras? Como é que foi essa trajetória até o senhor chegar aqui? Bem, eu tive a alegria de servir a igreja como bispo no Nordeste, acho que muitos já sabem disso, porque eu sempre ressalto com muita gratidão e agradecimento a Deus, em cima de tudo, a oportunidade que eu tive de ser bispo, primeiramente em Fortaleza. Eu fui nomeado por São João Paulo II. Então, o Papa João Paulo II me nomeou, na época, bispo auxiliar de Fortaleza no dia 11 de agosto de 2001. Portanto, em breve estarei completando mais
um ano de episcopado. E depois de passar 6 anos em Fortaleza, como bispo auxiliar, aprendi muito com o povo e o clero de Fortaleza, com o povo querido lá do Ceará. Aí eu fui para Teresina. Eu fui bispo, fui arcebispo, na verdade, de Teresina, e tive a mesma alegria, a mesma experiência de ser muito bem acolhido, e passei um período um pouco menor, cerca de 5 anos, em Teresina, e aí fui para Brasília, onde fiquei 9 anos em Brasília como arcebispo. E, para minha surpresa, Deus sempre surpreende, o Papa Brasilis também, tive a graça, estou tendo, né, de agora servir a igreja aqui em Salvador. Essa é a minha trajetória brevemente como bispo. Mas como bispo, muitos sabem, eu tive a ocasião de servir a igreja também na Conferência Episcopal, de várias maneiras. Eu trabalhei na Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, também fui presidente da Comissão de Doutrina da CNBB e depois fui presidente, como muitos certamente já sabem. E, além disso, no CELAM, no Conselho Episcopal da América Latina, também tive a graça de alargar o horizonte, não só do meu olhar, mas do meu coração para a América Latina, já que durante 4 anos eu exerci a função de diretor, de presidente do Departamento de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal da América Latina. Então eu tive a graça de ter contato com a igreja nos vários países da América Latina naquele período de 4 anos. Eu era arcebispo de Teresina, eu morava lá na sede do CELAM. A sede do CELAM está em Bogotá, na Colômbia, mas eu, na época, trabalhava já em Teresina como arcebispo e naqueles 4 anos tive essa graça. Então, eu tenho sido agraciado por Deus, né, com muitos dons, mas é claro que tudo isso é tarefa. Então, cada um pode imaginar por trás de cada cargo desse quanto trabalho tem. E agora aqui em Salvador. Naturalmente, eu me alegro muito, já disse isso várias vezes, estar retornando ao Nordeste. Lá em Brasília eu tinha contato direto com o nosso querido Nordeste, porque a população de Brasília, em grande parte, é formada por nordestinos, gente muito querida, de muita fé, a quem eu muito devo lá em Brasília também. Mas é claro que eu fiquei muito contente de poder vir para cá, para agora servir a igreja como arcebispo de São Salvador da Bahia, que é uma responsabilidade imensa, é uma graça, um dom, mas de servir uma diocese que é a primaz, a primacial, quer dizer, a sede primacial do Brasil, e naturalmente de ser o arcebispo primário, que traz ainda maior responsabilidade, além do trabalho que já é normal e é bastante. Por isso que padre, bispo, precisa de muita oração. Oração que a gente faz pessoalmente, mas oração contando com muita gente querida. A oração do povo de Deus que vai nos acompanhando sempre. Por isso que o dia de hoje é um estímulo para se rezar mais pelos sacerdotes presbíteros, que são os nossos pais, e pelos sacerdotes bispos. Não esqueça que o bispo é um sacerdote. O bispo exerce o sacerdócio no seu grau mais pleno. E nós agradecemos, porque se eu estou aqui hoje é por graça de Deus, mas também porque devo muito a tanta gente querida que tem me acompanhado com as suas orações, com o seu apoio fraterno, com a sua ajuda. O senhor fala da questão da oração. Tendo em vista tantos santos que, felizmente, a Bahia tem aqui, né? Nossa terra recentemente teve a graça de ter Santa Dulce dos Pobres, como a primeira santa nascida no Brasil e baiana. Temos agora a abertura do processo da Beata, da Madre Vitória da Encarnação. Como é que é para o senhor a relação dos santos em sua vida? De que forma que acontece essa relação? Como é que o senhor se sente diante da missão também que eles tiveram, né? Porque antes de se tornarem santos, eles eram pessoas aqui na Terra, tiveram toda uma trajetória, um processo até chegar à santidade. Nós temos a graça de fazer parte de uma igreja de santos e santas. Santos e santos que estão nos altares, que estão no céu, mas de muita gente santa. A santidade não é algo ultrapassado. É algo presente, é para nós hoje. A vocação à santidade, ela está na base das várias vocações, para ser padre, ser religioso, religiosa, ser consagrado, ser leigo, leiga, casar-se. São formas diversas de vivenciar a santidade que Deus quer para o seu povo. E nós temos essa alegria de ter aqui em Salvador, como já foi bem lembrado por você, a presença de santos e santas, aqueles que passaram por aqui,
viveram aqui um período, como ocorreu com José de Anchieta. Não podemos esquecer que São José de Anchieta passou parte da sua vida, ainda que um período menor, aqui em São Salvador da Bahia. Outros santos que por aqui passaram, ainda que não permaneceram, mas é claro que hoje todos temos especial devoção e louvor a Deus pela nossa querida irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, continua a nos inspirar a viver a santidade através da caridade, do serviço aos pobres, aos enfermos, da caridade para com os que mais sofrem. E temos a Beata Lindalva, a irmã Lindalva, que está aí a caminho também da canonização. Ela já foi beatificada e é um testemunho, né, tão importante nos dias de hoje, sua fidelidade a ponto de morrer, né, para continuar fiel, para ser fiel a Jesus, a sua vocação. Nós estamos aqui lembrando de vocação. Né? E, naturalmente, que a Madre Vitória da Encarnação é serva de Deus. Esperamos que, com o passar do tempo, possamos também ter essa graça dela ser declarada santa oficialmente pela Igreja, porque no coração de muita gente, de quem a conhece, já está esse sentimento de que se trata mesmo de uma pessoa muito santa, isso que está no céu, está junto de Deus. Eu tive a graça de recentemente estar celebrando, agradecendo a Deus por ela, louvando a Deus por ela, e também expressando apoio a esse processo que já está em curso, para que ela possa também ser declarada santa, canonizada, que assim o culto dela se torna público, não só aqui, mas no mundo inteiro. O seu exemplo passa a valer não só para nós, mas para o mundo inteiro. E eu tenho esse sentimento, primeiro, de louvor a Deus, de gratidão por fazer parte de uma igreja, de uma família, que tem não só muita gente santa hoje, no dia a dia, mas que tem esses santos propostos pela igreja, reconhecidos, na verdade, pela igreja, e propostos para a imitação e, naturalmente, a intercessão, para a devoção de cada um de nós, para recorrer à intercessão de cada um. E, para mim, isso também traz uma responsabilidade muito grande, porque o que é que uma igreja que tem na sua história santos, como a santa recentemente canonizada, Santa Irmã Dulce, o que é que uma igreja que tem santos na sua história deve fazer? Com mais razão ainda, com mais empenho, com mais esforço, deve caminhar na santidade. O melhor modo de louvar a Deus não é só na oração. Claro que a oração é fundamental para expressar louvor a Deus e não pode faltar. Mas nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Então, glorificar a Deus com a nossa vida significa, no nosso viver, no nosso dia a dia, o nosso modo de viver ser motivo de louvor a Deus, motivo de glorificar a Deus. Glorificar a Deus somente na missa, ou no altar, ou na oração, seria muito limitado, embora tenha um valor imenso que esse louvor ocorra nas missas, nas celebrações. Mas é claro que deve ser acompanhado de um esforço sincero de viver na santidade. Santidade é ser experimentada como fonte de alegria, de realização humana, não como um peso a se carregar. O Papa Francisco nos ajudou recentemente a redescobrir a alegria de caminhar na santidade, de viver na santidade. Não entender santidade como algo ultrapassado ou como algo pesado. Pelo contrário, é algo que faz a gente ser feliz, que é esse o caminho que Deus propõe para todos nós. Se vale para a igreja inteira, a igreja tem a graça de ter santos na sua história, do ontem e recentemente, né, podemos dizer que Santa Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, ela faz parte hoje da nossa história, não só do ontem. Para uma igreja assim, deve se empenhar ainda mais. O bispo em primeiro lugar, mas o clero tem o seu papel. Hoje, São João Maria Vianney serve de exemplo, de estímulo para os padres. E, é claro, o povo de Deus, porque todo o povo de Deus é chamado a ser um povo santo. Aliás, se é de Deus, só pode ser santo. Ele não tem como pertencer a Ele sem caminhar na santidade. Hoje, o que o senhor acredita que mais dificulta ou atrapalha o nosso caminho, a nossa trajetória até esse chamado? Olha, tem muitos aspectos, né? Se fosse considerar também a vida de cada pessoa. Mas, de um modo geral, nós temos, sim,
infelizmente, um modo de viver na sociedade, uma cultura que nem sempre favorece, né? Que, de modo geral, não vai ficar propondo como valor a santidade. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Nós devemos manter a fidelidade, testemunhar como é importante o valor da santidade para hoje, e não é para passado. Então, cabe a quem? Claro que nós, bispos, os padres, têm o seu papel, as religiosas, mas todo o povo de Deus. Então, cada um de nós deve remar contra a corrente, se for necessário. Isto é, nós não vamos nos deixar levar por ideias, por costumes ou por modas que estejam em contradição com o próprio Evangelho, com o ensinamento da Igreja, com o chamado à santidade. Mas é claro que existem dificuldades que as pessoas experimentam na sua vida, independente das dificuldades que se passam no sentido mais amplo, social, cultural. Às vezes uma pessoa quer viver na santidade, mas ela se confronta com problemas que ela tem pessoais, com situações que ela traz na sua vida que precisam ser superadas, precisam ser também enfrentadas e superadas. Há certas posturas pessoais, comportamentos ou vícios que atrapalham muito uma pessoa a trilhar o caminho da santidade. Ela precisa, no caminho para a santidade, ir superando esses entraves que estão aí. Ela pode fazer isso pessoalmente, buscando os recursos espirituais que a igreja oferece, mas também buscando ajuda, né? Nós precisamos de ser ajudados quando alguém se confronta com uma dificuldade que vai além das suas forças. É claro que buscar a graça de Deus é sempre fundamental, mas também pode buscar e deve buscar ajuda dos irmãos, ajuda de alguém da comunidade que possa colaborar. Seria ideal que o próprio sacerdote da comunidade, ou alguém que ali participe um pouco mais, pudesse acertar. Isso é, nós precisamos também ajudar um ao outro a viver essa vida nova que Jesus veio nos trazer. Ela é dom de Deus, mas pressupõe esforço, sacrifícios, renúncias e, é claro, a ajuda recíproca. Nós todos somos ajudados pela igreja. Ninguém vive a santidade fora da igreja, ainda que não seja presencialmente ali no templo, como ocorre nesse período da pandemia, com tantas limitações, mas não podemos viver sem a igreja, e quando eu digo igreja, não é só a igreja em geral, a comunidade que reza, que apoia, que ajuda também a caminhar na santidade. O senhor falou que na sua vida, até chegar ao papel que o senhor tem hoje diante da nossa igreja, a sua família foi imprescindível. O senhor acredita que hoje as famílias estão se afastando desse papel ou elas precisam de um novo chamado, como propõe a Semana Nacional da Família esse ano? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É claro que a realidade da família hoje ela se encontra marcada por uma situação de fragilização dos laços familiares. Mas nós não podemos reduzir família a problemas, às dificuldades. Nós temos também experiência positiva de vida conjugal, de vida familiar. E não é difícil encontrar isso dentro da própria casa. É um ideal de matrimônio, é um ideal de família que nos desafia a caminhar sempre mais, a não acomodar-se, a não instalar-se, sobretudo em situações que não são boas. Mas nós temos sim que reconhecer que casamento e família não são problemas em si mesmos, são dons de Deus, são fonte de alegria. Agora, é claro que exige, sim, muito esforço. Cada membro da família tem que fazer sua parte. Sobretudo quem é casado, né, o casal precisa de assumir com um esforço redobrado os seus compromissos matrimoniais para viver a fidelidade, esse amor fiel que sustenta o dia a dia de um casal. Mas cada membro da família tem sua parte a fazer. Então, nós temos na família um espaço onde cada um de nós encontra, primeiramente, o apoio fraterno, a acolhida, mas também, é claro,
a própria presença de Deus, a fé em Deus, quanto de nós que tem recebido a fé através da família, que tem sustentado a sua fé através da família. Então, sem dúvida que nós temos uma realidade social, cultural, de tendência de fragilização das famílias, do próprio matrimônio, mas não quer dizer que a realidade da família se reduza a isso. Pelo contrário, o matrimônio e a família continuam a ser valores a serem acolhidos, abraçados, vividos por cada um de nós com o máximo esforço possível. Sabendo que é dom de Deus, é graça de Deus viver a vida em família, mas também precisa do esforço de cada um de nós. Então, eu creio que a grande mensagem nesse período em que vamos olhar para as famílias, de modo especial na Semana Nacional, nós possamos reconhecer família como dom, matrimônio como graça. E é claro, dom, graça que nós temos que acolher, nós temos que corresponder. Não se perca esse dom, não se perca essa graça. Pelo contrário, ela pode produzir fruto na nossa vida. E valorizar as experiências positivas de família. O que a igreja tem proposto, que nós possamos dar uma atenção cada vez maior aos casais e às famílias que passam por maiores dificuldades, aqueles casais que não conseguiram realizar da maneira como se propuseram o ideal do matrimônio, quer dizer, essa atenção que a igreja tem pedido, essa atitude misericordiosa em relação a esses irmãos e irmãs, de modo algum exclui o valor da família, o valor do matrimônio, o valor de assumir, viver o matrimônio o melhor possível naquilo que ele tem de beleza, mas também de responsabilidade, como a fidelidade, como o laço indissolúvel que une aquele casal, né? Então, com a graça de Deus, mas também ajudando uns aos outros, nós vamos dando os passos. E é claro, nós temos na igreja muitas iniciativas pelo matrimônio, pela família, para que os casais possam viver bem sua vida, que as famílias possam viver de maneira cristã. Nós temos muitas iniciativas pastorais, em todo o campo da pastoral familiar, temos movimentos de casais, temos iniciativas da parte de movimentos eclesiais e novas comunidades, enfim. Temos aí um campo imenso de atuação pastoral que é fundamental hoje. Nós precisamos, cada vez mais, nas paróquias, nas coranias, no caso aqui de Salvador, na arquidiocese, dar devida importância ao trabalho pastoral com os casais e as famílias. Dom Sérgio, tendo em vista os nossos seminaristas, o que o senhor pretende ou espera em relação a eles, os seminaristas daqui do Seminário de São João Maria Vianney? O senhor já teve algum contato com eles? Qual é assim, a perspectiva, pensando nesses que são, digamos que a próxima geração da nossa igreja? Eu tenho tido contato com o nosso seminário, naturalmente os seminaristas ainda não estão novamente reunidos no dia a dia, mas temos outros meios para ter esse contato. Tenho tido contato com os formadores do seminário, já me reuni mais uma vez. Nesse dia de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, eu devo estar celebrando no seminário, claro que não a missa como se espera, com os seminaristas todos, com as pessoas que apoiam o seminário, apenas com alguns representantes, mas estarei celebrando ainda nesse dia 4 de agosto a missa justamente para expressar o louvor a Deus, a ação de graças pelas vocações sacerdotais, pelos padres, pelos futuros padres, no dia do padre, mas também para expressar o apoio necessário ao nosso seminário. É verdade que os formadores do seminário, os professores, têm um papel fundamental na formação dos futuros presbíteros, mas nós não podemos esquecer que o cultivo das vocações é responsabilidade do conjunto da igreja. Há quem faz isso dentro do seminário, como eu acabei de citar, os formadores, mas todos. Então, todo mundo aí nas paróquias, nas famílias, cada um de nós temos que fazer a nossa parte para valorizar as vocações sacerdotais. Então, o que eu mais espero, primeiro, que os seminaristas vivam o mais fielmente possível a sua vocação. Eles não têm ainda os compromissos que um padre tem, que não foram ordenados, mas são chamados a viver os valores que depois
vão se transformar em compromissos perenes no dia da própria ordenação. Então, é claro que queremos, se vamos aqui recordar, como fizemos agora há pouco, a vocação à santidade e o padroeiro dos padres, é claro que queremos seminaristas que tenham um coração santo, vida santa, mas que por isso assumem o mais fielmente possível a sua vocação nesse período de formação, que participem da vida do seminário, que estudem para valer, que rezem, rezem muito, que ajudem nossas comunidades no trabalho pastoral. Então, queremos sim que os seminaristas sintam o apoio da igreja, a oração da igreja, mas ao mesmo tempo que cada um possa também se esforçar para corresponder à vocação que receberam. E o seminário sempre vai precisar, primeiro, de muita oração, né? Então, os seminaristas, assim como os padres, da oração não só deles, do povo de Deus, de cada um de nós, mas também do apoio. Então, é muito importante hoje, no dia a dia, as pessoas expressarem o valor da vocação. Infelizmente, nem sempre ocorre isso. Quando um adolescente fala em ser padre, às vezes quando um jovem fala em ser padre, ao invés de ele encontrar apoio e incentivo, ele encontra o contrário. Então, depende de quem está próximo. Então, eu diria, todos nós temos essa tarefa de valorizar os atuais padres, os atuais presbíteros, mas também de valorizar os futuros presbíteros, que são os seminaristas, os vocacionados para o sacerdócio. E como é que nós ajudamos? Apoiando também essa vocação no dia a dia, não só rezando particularmente por um seminarista ou ajudando particularmente aquele seminarista, mas, de um modo geral, incentivando as vocações, apoiando. Então, se numa família surgir um adolescente, um jovem querendo ser padre, que isso seja motivo de alegria. Se no meio de um grupo de amigos isso acontecer, fosse motivo de apoio, não de desânimo, né? Então, isso seria muito importante que ocorra hoje esse apoio aos vocacionados e aos seminaristas. Mas é claro que nós queremos discernir a vocação para o sacerdócio. O seminarista, não é porque ele está no seminário que ele vai ter que necessariamente ser ordenado padre. É todo um processo, como todos sabem, de discernimento dessa vocação, onde entram não só as motivações que o seminarista tem, mas também as condições que ele traz. Alguém hoje pode querer ser, por exemplo, um médico. É lógico que padre não é profissão, mas só para dizer que alguém poderia querer ser um médico, mas não ter condições para isso, não poder chegar perto de um doente, ter dificuldade de lidar com questões médicas a ponto de não ter condições, embora podia querer, de um modo geral. Um seminarista, a mesma coisa. É claro que para entrar no seminário já foi feito um primeiro discernimento. Ninguém entra assim por acaso, não. Para ser acompanhado antes. Mas depois tem que ir vendo se ele, de fato, além do desejo de ser padre, de fato tem as condições. A resposta à vocação é sempre pessoal. O discernimento é eclesial. Cada um responde, mas quem reconhece e confirma a vocação é a igreja. Em última análise, através do bispo, naturalmente ajudado pelos formadores. Atualmente, o senhor acredita que a tecnologia contribui para esse chamado, para esse discernimento, principalmente nesse período que a gente vive de distanciamento físico em virtude da pandemia? Então, contribui muito, sem dúvida que, de uma parte, as novas mídias, os novos recursos tecnológicos ajudam, sobretudo agora que nós temos necessidade de maior comunicação do Evangelho, no caso do seminário da formação, temos necessidade das redes sociais, ou de meios, pelo menos, novos, para poder transmitir. Por carta ou telefone já não é mais suficiente, então precisa da internet, das redes sociais, e é um recurso valioso não só para a formação dos seminaristas ou para outros estudantes nesse período de limitações impostas pela pandemia. É um recurso fundamental para a evangelização. A comunicação tem um valor imenso, sempre teve, mas na cultura atual, na sociedade atual, nós precisamos valorizar cada vez mais os vários meios de comunicação, sendo os mais tradicionais, como rádio, TV, mas temos aí novos meios, as novas mídias sociais que precisam ser
valorizada. Agora, como tudo tem ambiguidade da condição humana, então alguém precisa ter cuidado e não querer exaltar ingenuamente as novas tecnologias ou as novas formas de comunicação. Nós temos que perceber que em tudo pode estar presente o egoísmo humano, de uma maneira também nós temos no âmbito das redes sociais, às vezes uma atitude ou outra que não condiz com o cristão, né? Com aquilo que se espera de um cristão. Eu espero que o sinarista não entre nisso, né? E jamais tenham esse tipo de postura. Mas isso é um alerta que é óbvio para todos nós, né? Todos nós vamos ter esse redobrado cuidado para evitar fazer do campo da comunicação um campo onde se semeia conflito, divisão, ódio. Ao contrário, nós queremos semear as sementes do Evangelho, as sementes da Palavra de Deus, portanto, a comunicação que aproxima as pessoas, a comunicação a serviço da paz, a comunicação que é fundada na fé, na Palavra de Deus, do amor. Né? Pelo menos nós que cremos em Jesus somos chamados a testemunhar a sua palavra nas redes sociais. Então, a internet ela deve ser esse campo onde florescem os valores do Evangelho, onde nós damos testemunho de vida cristã e não contra-testemunho. Cardeal, pensando agora no nosso cenário mais local, a gente tem a reabertura gradual dos templos aqui em Salvador. Nesse momento, qual é o alerta que o senhor faz, não só para os sacerdotes, obviamente, né, mas para o povo de Deus, em especial os idosos, que eu acredito que nesse momento eles estão realmente sentindo muita falta, todos nós estamos, né, de estar assim presente fisicamente nos templos, mas que mesmo com a reabertura a gente sabe que é preciso ainda um cuidado maior. É compreensível o desejo das pessoas de ir retornando logo a uma normalidade que nós conhecíamos antes da pandemia, não só na igreja. Compreende-se que as pessoas têm essa tendência em outros campos da vida, mas nós sabemos que ainda estamos enfrentando um período difícil. A pandemia não foi superada. Nós estamos numa fase em que é preciso continuar a luta contra esse coronavírus. Nós continuamos a necessitar de muito esforço e sacrifícios, até mesmo, para preservar a própria vida, a própria saúde, mas também para preservar a saúde e a vida de quem a gente ama. E de quem a gente não conhece, mas ama como irmão, mas a começar de quem está dentro de uma mesma casa. Então, eu peço às pessoas que sua primeira atitude seja essa, do cuidado permanente com a saúde. Agora, nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar de lado a importância, eu diria, da saúde espiritual. Nós precisamos cultivar a espiritualidade, a vida de oração, de escuta da palavra de Deus, de comunhão com a igreja. E isso nós fazemos rezando pessoalmente, rezando em família quando possível, mas rezando com a grande família que é a igreja. Então, que as pessoas possam continuar a valorizar a própria celebração transmitida pelas redes sociais. Claro que existe celebração na TV, em rádio, mas é importante também o contato com a comunidade local. Eu tenho ressaltado a importância dos nossos padres estarem transmitindo a missa a partir das suas paróquias, para que as pessoas possam conservar o vínculo com a própria comunidade local. Claro que importa nesse momento é o vínculo com toda a igreja, mas também é muito importante essa ligação, esse vínculo com a comunidade local. Por isso que é muito importante que as pessoas participem, aqueles que estão em grupo de risco, sobretudo, que não tem como participar desse primeiro momento de reabertura ou que não devem, pela situação que vivem. Então, esses, com mais razão ainda, devem participar através da missa celebrada pelos meios de comunicação. Na verdade, eu não costumo dizer que é missa virtual, porque ela é real, né? Agora, virtual pode ser real. Mas eu digo que é online, porque é transmitida online. Então, ela tem uma importância muito grande. Não é o ideal, é claro, o ideal é a pessoa estar lá na igreja,
mas nós sabemos como é importante, se alguém já ficou hospitalizado ou já ficou acamado por um tempo, sabe como é importante estar rezando, estar acompanhando a missa pelos meios de comunicação. Então, essa atitude de não descuidar da saúde, mas também de cuidar da vida espiritual. Você cuidar da vida espiritual. E aí, nossa igreja está fazendo o máximo que pode para atender os fiéis, para dar assistência aos fiéis. Por quê? Nós precisamos cuidar da vida espiritual com a ajuda dos nossos padres, com a ajuda das lideranças da comunidade. Não podemos parar. Nós não estamos tendo, como antes, o ritmo de atividades pastorais que havia, ou de celebrações. Mas a igreja não parou de anunciar o evangelho. Nós fazemos isso de outra maneira. E o atendimento pessoal, nas confissões, o atendimento dos enfermos, continua na nossa igreja com os devidos cuidados. Claro que padres em situação de maior risco, pela sua idade ou condições de saúde, têm uma limitação maior nesse atendimento. Mas todos, de alguma maneira, são chamados a dar atenção a esses irmãos e irmãs que estão em situação mais difícil, que não podem estar presencialmente nas nossas missas, mas sempre com muita limitação. Limitação não quer dizer que a gente fica paralisado. Significa que a gente não pode fazer tudo que gostaria ou que faria como antes. Mas tem sempre uma margem. Sim. E não é só padre que deve cuidar da vida espiritual das pessoas. Nós podemos ajudar outras pessoas. Então eu peço que cada um ajude outros pela sua oração, pela sua palavra de ânimo, de esperança, pelo seu testemunho de fé. Ajude outros na própria casa. Seria tão importante que esse momento da missa online ela fosse valorizada. Isso é que essa missa transmitida online ela pudesse não ser algo que acontece por acaso, mas que as pessoas se preparem para aquele momento, né? Que quem vai participar tem intenção clara de participar da própria Eucaristia. Tendo em vista a rotina do senhor, o perfil do padroeiro daqui da nossa cidade fez uma pergunta. Amanhã é dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Ilha de Maré. O senhor vai para a festa na Ilha de Maré ou não? Como é que está a rotina do senhor nesse sentido? Não, eu estou participando, na medida do possível, de algumas atividades. Não está incluída na minha agenda, na verdade eu tenho ido apenas em algumas celebrações, na medida do possível, uma vez que algumas situações dificultam muito a participação ou nem aconselho. Agora, o importante é que as pessoas que estão nesses locais onde acontecem os vários padroeiros, que a cada dia nós temos, graças a Deus, algum padroeiro, né, de comunidade, de paróquia, que as pessoas que estão ali participem, sabendo que o bispo sempre reza junto. Agora, em algumas das paróquias ou das igrejas eu tenho tido sim oportunidade de participar, mas isso depende da minha agenda, depende também da possibilidade de me locomover até o local e voltar para atender outros compromissos. Enfim, de coração eu estou unido a todas as comunidades, independente desta, eu procuro acompanhar com a minha oração dia a dia da diocese, mas participar presencialmente eu também tenho minhas limitações para participar, primeiro em função da agenda, né? Depois de outros fatores que dificultam ou locomoção ou presença dessas celebrações. Mas o importante é que a igreja não deixe de celebrar os seus padroeiros, os seus santos principais ali, e isso ocorra com a participação dos fiéis do melhor modo possível. Não dá para fazer, não, as festas de padroeiro como se fazia antes. Mas é possível, sim, comemorar de modo digno. Algumas festas eu tenho participado e tenho visto como que tem havido um esforço muito grande de participação. Cardeal, minha última pergunta para o senhor qual a mensagem que o senhor transmite para a igreja, né, para os leigos, para os religiosos, para aqueles que estão em formação nos seminários, para as famílias, nesse dia que celebramos o dom dos sacerdotes, mas acredito também que o dom da vida, né, o dom de poder servir e se entregar ao Senhor nesse chamado. Bom, primeiramente, minha mensagem é de gratidão. Eu já dizia no início, e renovo aquele agradecimento que já manifestei, primeiramente aos nossos padres, mas a todos que de alguma maneira
apoie os nossos padres e o trabalho vocacional. É um trabalho grande. Eu quero aqui agradecer de coração, primeiro as várias vocações, estamos no mês vocacional, mas hoje, por ser dia do padre, aos nossos padres, a todos aqueles que apoiam os nossos padres através da sua oração, da sua amizade, da sua participação na igreja. Eu agradeço a todos que valorizam as vocações e assumem a própria vocação. Mas é claro que nossa palavra também é de esperança e compromisso. Compromisso de caminhar na fidelidade à vocação, portanto, na santidade, como já repetimos. Eu desejo que todos possam viver a própria vocação do melhor modo possível, caminhando na santidade. E também de esperança, porque somente quem acredita, somente quem tem esperança que acredita no amanhã, somente quem tem esperança que pode semear. Em vocação, ela é semeada. Quem é o semeador é o próprio Deus, mas ela tem que ser cultivada. E se nós não acreditamos na semente, se nós não temos esperança de que ela possa brotar, crescer, nós não vamos cuidar dela. Portanto, precisamos sim conservar sempre a esperança no coração. A esperança de que a semente do reino de Deus, a semente da palavra de Deus, a semente da vocação possam crescer, frutificar na vida de cada um de nós as diferentes vocações. Portanto, agradecimento, gratidão, compromisso de viver na santidade e esperança. Caminhando assim, com certeza, nós nos sentimos felizes, estamos realizando a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Eu desejo que Deus abençoe, né, a vocês, mas a todos aqueles que estão unidos a nós nesse momento. Que Deus nos acompanhe com a sua bênção, que nos dê a força necessária para vivermos a nossa vocação. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, Cardeal, por sua disponibilidade. Obrigada pelo sim do senhor. Parabenizo o senhor mais uma vez por esse dia que é dedicado não só ao senhor, mas todos aos nossos sacerdotes que estão acompanhando essas lives da nossa arquidiocese do mundo inteiro, né? A gente precisa continuar, assim como o senhor pediu, rezando, fazendo a nossa parte também, que é cuidando da gente. Acredito muito que quando a gente cuida de cada um de nós, é um cuidado que a gente tem com o outro também. Mais uma vez, muito obrigada. E eu vou encerrar essa live com um pedido que eu normalmente tenho feito, que é para as pessoas continuarem sim se cuidando, se puder manter o distanciamento físico. Aos sacerdotes daqui da nossa arquidiocese, o vereador Joseval Rodrigues, ele tem um projeto de sanitização das paróquias. Para quem tiver interesse, pode entrar em contato com ele através do e-mail josevalrodrigues@gmail.com, e assim também continuar mantendo esse cuidado, né, de limpeza, de asepsia, de distanciamento e o uso de máscaras. E aquilo, se a gente puder permanecer em nossas casas, que eu acredito muito que essa fase já está passando, não é mesmo? Pela graça de Deus, com a graça de Deus, unidos nós vamos superar a pandemia. Ela está passando, vai passar, mas ainda exige muito esforço, muita responsabilidade no cuidado pela vida e a saúde, no cuidado pela vida e a saúde dos irmãos. Eu agradeço todos os esforços que têm sido feitos por vocês, pelos nossos padres, por aqueles que se dedicam como profissionais da saúde. Há muita gente trabalhando e muito, há muita gente se sacrificando para que a vida e a saúde sejam preservadas, que são dons valiosos de Deus. Então, muito obrigado e vamos sim redobrar os esforços para superar a pandemia e novamente termos a oportunidade de estarmos juntos nas igrejas, rezando, louvando a Deus, vivendo a nossa fé no dia a dia. Amém. Amanhã, só um último lembrete, Cardeal, teremos a live com o Padre Josuel. Ele é o vice-reitor, né, do nosso seminário. Nós vamos falar de vocação e juventude. Então, aguardo o senhor, quem sabe, nessa live e todos que estão acompanhando. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado ao portal, a todos os irmãos e irmãs unidos a nós nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, gente. Bom dia a todos e continue se cuidando. Muito obrigada, Cardeal. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Até.